Tem muita coisa que a gente lê ou assiste ao longo da vida que muda completamente a nossa percepção sobre o mundo, sobre as coisas, sobre as relações, ou até sobre nós mesmos. E a gente não necessariamente percebe isso acontecendo. E geralmente, mesmo que você não perceba na hora, em algum momento vai bater. Seja porque você leu ou assistiu novamente aquela obra, ou porque o seu cérebro em algum momento resolveu fazer aquele cálculo que era óbvio, mas que você simplesmente não conseguia fazer essa conexão naquele momento da sua vida, porque não era óbvio pra você naquele momento. E tá, esse papo pode estar meio solto, bagunçado, desconexo, meio sem sentido agora, mas eu tenho pensado nisso desde que eu comecei a ler essa obra aqui. Boys Run the Riot é um mangá lançado pela JBC aqui no Brasil em 2022, escrito por Keito Gakko, completo em 4 volumes, tem uma classificação indicativa de 16 anos, ganhou o prêmio do 77º Tetsuya Shiba Prize, foi um dos indicados ao Harvey Awards e entrou para a seleção da Biblioteca Pública de Nova York na lista dos melhores livros para jovens. Introduzindo a história em um tweet apressado, Boys on the Riot é a história de um adolescente trans, de um garoto trans. E eu não sei se você que tá aqui sabe disso, mas temos isso em comum. Eu também sou um garoto trans. E eu, tal qual o Ryo, perdão, não sei falar japonês, também entendi quem eu era na adolescência. Então, num belo dia que eu estou passeando por uma livraria e me dou de cara com esse livro, ele teve algum magnetismo pra mim, que me fez tirar ele da prateleira, encarar a capa e parar pra ler a sinopsezinha aqui de trás, que eu vou ler pra vocês agora. Ryo é um estudante colegial preocupado com seu gênero, pois ainda é visto por todos como mulher. Ao entrar no segundo ano, ele está exausto de ser forçado a usar a saia de seu uniforme, quando Jin, um estudante repetente e chamativo, surge em sua classe. Ele usa barba, piercing, cabelo longo preso em um coque e vive uma vida livre e despreocupada, totalmente o oposto de Ryo. Só que na manhã seguinte, Jin chega pra Ryo e fala: "Que tal a gente começar uma marca juntos?" Tá. O fato de eu ter chegado numa livraria, me deparado com um mangá que contava a história de um menino trans na fase de colégio, na adolescência, me deixou. Uou. Foi assim que me deixou. Uou. Eu fiquei extremamente curioso pra saber como a realidade de um menino trans no colégio foi retratada em um mangá. Por 2 motivos. Primeiramente, eu fui um menino trans numa realidade escolar. Mesmo que naquela época eu não tivesse coragem de botar isso pra fora pras pessoas. Até porque a gente tá falando de 11 anos atrás. E o debate sobre a comunidade trans, sobre a existência de transmasculinidade, era ínfimo, quase inexistente. Mas outra coisa que eu também fiquei muito curioso era como essa temática tá sendo conversada e lidada na sociedade japonesa. Porque a única informação que eu tinha foi de um ex meu que já tinha ido pro Japão 2 vezes e tinha me dito que era completamente diferente, eles não tinham um entendimento de transgeneridade tal qual a gente tinha. Isso sempre me deixou curioso. Me interessa saber como a comunidade trans vive e sobrevive por aí afora, no mundão. Eu vou até perguntar pra ele o que ele me disse. Será que ele me atende? E claro, eu também queria saber como os jovens, os babies trans, os babies LGBTs estão sendo atravessados hoje em dia por esse tipo de mídia. Porque isso aqui absolutamente não existia quando eu tava me entendendo. E coincidentemente, também foi no segundo ano do colégio que eu me entendi enquanto uma pessoa trans. Outra coisa que me chamou muita atenção, que na verdade foi a primeira coisa que eu bati o olho e vi e fiz wow, quando eu peguei esse mangá, foi esse momento aqui atrás. O protagonista chorando e a fala: "Por dentro, eu sou um homem." E eu já vivi exatamente esse momento. Oi? Tu estás podendo falar rapidinho? Oi, diga aí. Estou fazendo um vídeo de reveal de um mangá. É um mangá de um menino trans, que o protagonista é um Sim, é rapaz. por isso que eu ouvi falar por ela. E aí, eu me lembro de tu comentar comigo sobre como foi tua experiência, tipo, no Japão, de pessoas trans, interagir com pessoas trans, de uma visão diferente que eles tinham lá. Mas assim, tem que lembrar que isso foi em 2016 e 2017. É um tempo, as coisas mudam. Aham. Então, eu fui lá na parada deles, né? Em Tóquio. Ah, que legal, não sabia não. Aí na parada eu conheci algumas pessoas e depois eu fui dando rolê com essas pessoas. Uma dessas pessoas era uma pessoa que se identificava como crossdresser. Aham. Porém, tudo que ela falava pra mim era indicativo de uma pessoa trans que não pode sair do armário. Sim. Tipo, ela me disse que viveria como menina todo o tempo se o trabalho deixasse. Sim. Viveria como menina o tempo todo se ela não achasse que a família ia abandonar ela. E os espaços em Shinjuku Mission, que é a área LGBT de Tóquio, Sim. os espaços trans não existiam enquanto espaços trans. Também tem a coisa, né? Foi os espaços que eu encontrei. Pode ser que existissem outros. Que fossem bem mais Exato. nichados e escondidos, né? Porque talvez naquele momento a galera vivesse muito
muito dentro do armário, até mesmo dentro da própria Exatamente. comunidade. A notícia que eu posso te passar o contato do menino, se você quiser também. É que eu conheço um menino trans que mora no Japão. Ele é brasileiro, descendente, e mora lá faz um tempo. Através dele, a minha sensação é que as coisas mudaram para melhor nesse sentido. Aí eu não sei, né, como é que é. Pra quem é japonês, como é transicionar lá dentro, eu acho que é mais difícil do que aqui. Mas é achismo, é só achismo. Os espaços que eu conheci colocavam como espaço crossdresser. Algumas dessas pessoas que estavam lá, era muito mais a coisa do crossdressing mesmo, tipo, hoje de noite uma coisa meio drag queen. Sim. É como se fosse um lugar de drag queens com pessoas trans dentro. Mas todos esses espaços eram trans femininos, não eram espaços trans masculinos. Eu só conheci trans masculino no Japão depois que eu saí do Japão. E é aquela coisa, até no espaço crossdresser que eu identifiquei mais claramente, até porque conversando com as pessoas, até no espaço crossdresser era uma coisa meio tipo, é difícil entender quem é o quê, onde está, né, o crossdresser, onde está a mulher trans, onde está não binários. Basicamente, todo mundo que eu conversei do rolê crossdresser, todo mundo que eu conversei, eram pessoas que ou abertamente me diziam que viveriam como pessoas trans, se tivessem a oportunidade, se conseguissem se sentir seguras fazendo isso, ou eram pessoas que estavam muito próximas disso mesmo, sem expressar isso abertamente. Eu gostaria de conversar com esse menino. Será que é... Eu acho que ele sabe quem é você. Eu vou cutucar ele, ver o que ele me fala, e aí eu te digo. Beleza, eu vou... Tá certo? Tá bom, vou ficar muito agradecido e vai ser um adicional muito legal. Na real, eu só tava querendo fazer um review sobre um mangá com protagonismo trans. Mas talvez esse vídeo fique um pouquinho maior do que isso. Mas vem comigo. Eu já dei um breve resumo do que seria a história, mas vamos falar sobre personagens? Afinal de contas, isso aqui é um review. Eu me propus a fazer um review, então reviewareis. E já adianto que eu tenho algumas opiniões que talvez sejam polêmicas sobre essa obra. Até porque eu sei que ela tem uma comunidade, pelo que eu percebi. Uma vez apareceu um frame, meio frame, de dos volumes, de uma das edições do mangá. E algumas pessoas comentaram: meu Deus, Boys from the Riot. Marca a pessoa, arroba não sei quem, não sei o que lá. Ele tá lendo Boys from the Riot. Eu percebi uma pequena comoção sem mesmo ter falado do negócio. Então talvez eu tenha algumas opiniões que não agradem toda a comunidade leiteira de Boys from the Riot. Porque apesar de estar falando de um tema que é extremamente caro, querido e importante pra mim, nem sempre eu acho que o autor faz isso bem. E não tô falando necessariamente sobre o debate trans. Tô falando sobre que o mangá pra mim tem algumas questões de roteiro, tem algumas questões de desenvolvimento de personagem. Mas a gente vai entrar nisso, voltando. Personagens. Primeiramente, e obviamente, a gente tem o protagonista, Ryo, que é essa pessoa que tá no ensino médio, que tem questões com o próprio corpo e que já entendeu que é uma pessoa trans. E logo no começo isso já é entregue pro público. A gente já sabe que ele é uma pessoa trans e que sabe que é uma pessoa trans. Não é uma questão só de que a gente já sabe e o personagem ainda vai descobrir, porque essa é uma narrativa que já aconteceu em outras obras. E aqui, já de cara, eu, enquanto uma pessoa trans, me identifico profundamente com ele. Não precisa se preocupar com spoiler agora, eu tô falando bem do comecinho do mangá. Quando for de fato ter um spoiler, se tiver, eu aviso. Pra você adiantar. Ou guardar pra assistir e terminar de assistir depois. Mas, fica comigo. O mangá já abre com ele falando que ele odeia o uniforme dele. E que o principal motivo é que todas as manhãs ele me faz lembrar que sou mulher. E aí, logo abaixo tem a frase: ele nasceu com um corpo de mulher, mas a sua alma não é assim. Essa é a vida de um rapaz. E nessa eu me arrepio, não sei se dá pra ver. Essas coisas me arrepiam. E aí, quando a gente vira a página, na abertura do capítulo, tem essa imagem que eu acho que é extremamente emblemática pra qualquer rapaz trans que já se encarou em algum momento na frente do espelho com as faixas, com o binder. O binder é um colete ou faixa que você usa pra apertar o peito, pra esconder. Essa cena aqui, ela é um clássico. E eu perdi as vezes de quantas vezes eu chorei me encarando exatamente assim, no espelho. Então isso aqui foi legal, isso aqui foi muito bonito. E de cara já traz uma visão de um momento que é extremamente real, que nos atravessa bastante. Então o Ryo, pra se adaptar no colégio, ele evita usar o uniforme feminino ao máximo que ele pode, porque lá no Japão tem essa coisa, tipo, os meninos usam um terno X com a gravatinha e a calça, e as meninas usam outro tipo de uniforme com outro tipo de gravata com uma saiazinha. Ele tenta usar todos os dias o uniforme de ginástica, que ele é igual pra todo mundo, passar o máximo despercebido possível a todos os olhares e a todas as pessoas
do colégio. Ele precisa desesperadamente de terapia, assim como quase todo adolescente também, né? Ele tem questões muito fodidas de autoimagem, de insegurança, e a gente vê isso de cara já no mangá, e a gente vai vendo isso ao longo de toda a história. E nesse lugar eu também me identifiquei com ele em alguns aspectos de se incomodar com as pessoas que não têm as mesmas questões que ele. Se incomodar com as pessoas que parecem muito seguras, pelo simples fato dele não estar bem consigo mesmo. Mas ok. Aí a gente é apresentado a Chika, que é uma amiga, talvez a única amiga do Ryo na escola, que parece gostar muito dele e querer muito conseguir trocar ideia com essa pessoa, que é extremamente fechada. Fofinha, querida. E aí nós temos Jin, que é aquele bad boy, repetente, que é um cara que é muito seguro de si e que ninguém gosta dele porque ele parece que não liga pra nada, nem pra ninguém. E, sinceramente, é o típico homem cisgênero hétero que não tem nada a perder. E de cara o Ryo já fica extremamente incomodado com essa personalidade. Assim como quase todo mundo do colégio também, na verdade. Porque também, esse tipo de gente também enche o saco. Tem a parte do Ryo que ele tá precisando de uma terapia, que ele tá precisando se cuidar pra se valorizar a si mesmo. Tem. Mas tem também que esse menino aqui é o tipo de gente que eu também ia achar insuportável. Porque tem um ego que preenche todas também, que vai estourar todos os vidros de dentro de todas as janelas desta minha casa. Com o tamanho do ego dele, que não cabe. Pelo menos é isso que dá a entender logo no início. E aí tem um lourinho que eu não lembro o nome dele, que ele é um chato também. E tem o Itsuka, que é um menino da fotografia, que também vai ficar amiguinho dessa patotinha dessa galera aí bacana. Fora o lourinho lá, o galeguinho chato. Essencialmente esse é o nosso trio principal. O Ryo, o Jin e o Itsuka. E ao longo das outras edições, outros personagens chaves vão entrando no plot. Logo no começo do livro, a gente entende que o Ryo não só se incomoda em ter que vestir roupas femininas, ditas femininas, mas ele também se importa com moda. Ele gosta de se vestir bem, ele gosta de frequentar lojas descoladas, ele se interessa por marcas específicas, street style e essas coisas. E pelo menos pra mim, já deu pra sacar que a relação dele com a moda tava num lugar muito além de ser uma pessoa interessada em moda, mas em ser um lugar de autoafirmação, de identidade. Porque, pelo menos eu acredito que no fundo, moda é sobre isso. É sobre autoafirmação, sobre ser quem você é e expressar isso com como você se veste. E enquanto pessoa trans, isso foi extremamente importante pra mim. Me vestir não era um ato automático. Me vestir era um gesto de autoafirmação, era um gesto de mostrar pra mim e para o mundo quem eu era. No começo também tinha um aspecto de eu me esconder por trás de roupas, pra passar mais despercebido, ou pra esconder o binder e não dar a entender que eu tinha peitos, mas obviamente está falando de um contexto mais lá atrás. Hoje em dia, felizmente, eu vejo vários meninos trans nem aí pra isso. E eu gosto disso, fico muito feliz. E isso é uma coisa legal, interessante, que eu acho que o autor consegue colocar no mangá. Mas uma coisa que me incomoda muito é que do absoluto nada, o Jin vê o menino Ryo na babônica de uma loja lá, de uma marca lá, e faz: você gosta de moda? Por que a gente não faz uma marca juntos? Mana, como se fosse assim, que as coisas acontecessem. Esse menino gosta da mesma marca que eu. Vou chamar ele pra fazer uma empresa junto. Claro que tem a falta de noção de um adolescente, da complexidade, da responsabilidade que é você começar a ter uma marca. Sim, mas também tem essa coisa de, tipo, vamos só... Eu mesmo, quando era adolescente, pintava umas blusas, pintava umas camisas com as estampas que eu queria, pintava assim com tinta de tecido. Mas eu nunca quis fazer uma marca. Pra mim, isso é uma coisa que é um erro de roteiro, que é uma coisa que é mal construída. E essa, essencialmente, é a minha maior crítica a essa obra. O roteiro é cheio de buraco. Num lugar que a nossa suspensão da realidade fica toda cagada. Os adolescentes podiam fazer a marca deles. O problema não é esse. É que é uma relação que absolutamente não existe e, do nada, ela existe. E as viradas de chave e o aprofundamento das relações, pra mim, ele é mal desenhado, com todo respeito. Aqui a gente vai estar entrando num território um pouco perigoso pra quem não tiver lido ainda, de coisa de spoiler. Se você não ligar, fica comigo. Se não, dá uma pausa, depois volta, por favor. Eu tenho um problema real com o desenvolvimento de personagem dessa obra. E com alguns buracos de roteiro. E eu falei alguns. Em alguns momentos eu tive a sensação como se, pra caber no formato de mangá, algumas páginas tiveram que ser cortadas, porque tinham buracos na história que não tinham justificativa pra ter, que eles só deixavam uma grande lacuna no meio do livro, e eu tinha que completar essa lacuna com a minha cabeça, e eu tinha que voltar pra entender exatamente o que foi. O que foi que aconteceu aqui mesmo? Calma, já pulou, calma, mas como é que isso aqui saiu daqui pra isso aqui? Em alguns momentos eu tive essa sensação de ler e fazer...
Por que uma coisa pulou daqui pra outra? Tinha momentos que pareciam que caíam de paraquedas. E ao mesmo tempo que a gente tem alguns diálogos muito legais e que trazem compreensão e empatia do leitor pra com o que tá acontecendo, em outros você fica assim, tipo... O que ele... O que ele quis dizer com isso? Por que a resolução desse diálogo foi essa? Não entendi. Tinha coisa que o Ryo falava e eu não entendia. Eu sou trans. E aí a gente pode, claro, entrar num recorte cultural. E aí nisso me vem a sensação de problemas com o desenvolvimento de personagem. Algumas coisas são bem colocadas. A gente tem alguns momentos que eles desenvolvem os personagens pra gente conseguir de fato se conectar com eles e entender o que tá se passando. Mas em outros parece que isso é completamente esquecido e as coisas vão acontecendo como se fosse óbvio que essas relações fossem ser estabelecidas dessa forma. Mas não é. Fica difícil de você acreditar naquele universo, fica difícil você acreditar naquela relação. E o mangá não é inteiramente assim. Mas em vários momentos eu senti que eu tinha que querer muito acreditar naquela relação pra que ela acontecesse e eu mergulhasse na história. E isso é um problema. E outra coisa que me incomoda muito é como alguns plots são completamente esquecidos ou desrespeitados. Por exemplo, logo no começo a gente tem a mãe de Ryo vendo ele entrar em casa com um pedido de internet e querendo saber o que era e brigando com ele falando: isso aí é roupa de homem, né? Você comprou roupa de homem de novo. E foi muito legal de ter isso no começo. Estabelecer que a relação dele com os pais não é legal, porque essa é a realidade da grande maioria de nós. E ele tem várias questões de insegurança e de medo. Quando a gente é trans, elas estão diretamente ligadas com uma má relação com a família. A gente não tem apoio em casa e a gente também não tem apoio na rua e às vezes tem medo de se expor pra rua, visto que a gente também não vai ter um lugar seguro pra voltar. Só que isso é completamente esquecido. A gente tem isso do começo e depois... Eu ainda tô lendo o quarto. Eu ainda não terminei de ler o quarto livro. Mas até o terceiro... a família dele não existe mais. Esse plot não existe mais. Ó, spoiler, atenção, spoiler. No final do segundo livro, ele é exposto pra todo mundo. Uma pessoa no YouTube expõe ele. Então, a escola inteira fica sabendo, os professores, todo mundo fica sabendo, o livro inteiro. Tem esse momento dele se sentindo acuado porque foi exposto, e isso não chega na família dele? Como é que isso não chega na família dele? Eu lembro que eu fiquei o livro inteiro pensando assim, tipo, tá, calma, e em casa? E os pais? E como é que foi em casa? E como é que tá a vida dele? Não sei o quê. E... não existe. Isso não existe. Não é possível que não tinha uma tia fofoqueira, um professor mau caráter pra ligar pra família, pra falar coisa. E professor mau caráter tem, que já foi posto aqui que tem professor mau caráter. Então, sei lá, não sei se é uma coisa japonesa, não existe fofoqueira no Japão, o que eu duvido. Mas, mona, uma coisa foi estabelecida no começo que foi completamente esquecida nas edições seguintes. Eu tô torcendo muito pra no quarto livro isso ter voltado. Outro plot que me incomodou muito também, e aí mais uma vez eu vou dar um desconto pra contexto histórico, social japonês. Mas a gente tem um personagem que é famoso, gay, que todo mundo... você é um grande representante da comunidade LGBT, não sei o que lá. E aí ele foi descoberto transando com uma mulher. Bissexualidade não existe? Ele não pode ter se entendido como bissexual. É claro que seria um escândalo, porque é uma pessoa que sempre se posicionou como gay, não sei o quê. E aí agora foi descoberto, tendo, né, feito coisas mais 18 com uma mulher. E aí ele foi completamente invalidado. E eu entendo que é uma grande polêmica, seria uma grande polêmica no mundo que a gente vive também, de tipo, uma pessoa que é famosa por ser gay, não sei o que lá, e vive levantando a bandeira e falando sobre isso. E aí do nada é descoberto uma imagem, uma foto dessa pessoa transando com uma mulher. Entendo que isso seria uma polêmica. Entretanto, não fica claro pra mim se de repente ele se entendeu enquanto uma pessoa bi, se ele se entendeu enquanto uma pessoa hétero mesmo. Não fica claro. Ele faz um pedido de desculpa que eu acho, assim, esquisito. Vou até pegar aqui. Enganei meus fãs. Não há desculpas o suficiente pra justificar o que eu fiz. O Wing dos vídeos é um homem que buscava ser muito feminino, dizia que gostava do mesmo gênero e nunca do gênero oposto, embora já tenha tido relações com mulher. Essa é a verdade. Porém, existe algo que nunca contei pra vocês. Eu passei por uma mudança. Eu cresci num mundo restrito que não me aceitava. Quando virei youtuber, as coisas mudaram, assim como o meu gênero e minha sexualidade. No entanto, essa mudança não condizia com o personagem Wing. Então, eu não podia falar pra ninguém. Mas eu lembrei de uma coisa que ouvi tempos atrás. Alguém me disse que não importa se sou homem ou mulher. E eu acabei esquecendo disso. Não importa se sou homem, mulher, L, G, B ou T. Eu sou eu. Meu gênero é algo ambíguo e não determinado. Ou seja, é uma pessoa não binária, mas é o que eu sou. E era isso que eu tinha pra falar. Eu sinto muito por não ter falado nada. E aí o amigo Delo
Gilly, não sei. Eu fiquei muito confuso com quais pronomes usar com esse personagem, porque nesse momento ele tá usando muito o gênero masculino, mas em outros momentos ele já usou o gênero feminino também. O que é ok, que é normal pra pessoas não binárias, mas ele fala assim, gênero X, não é? Não teria sido melhor só ter dito isso? E aí a gente descobre que gênero X é um termo japonês, ex-gender, que denota uma identidade de gênero semelhante ao termo genderqueer e não binário. Então, existe esse contexto histórico. E eu acho legal, porque esse mangá foi me trazendo alguns contextos que era o que eu buscava sobre como é o entendimento de pessoas trans e dissidências de gênero no Japão. E o que me irrita dessa passagem é que esse personagem, que a gente entende que é uma pessoa não binária, não se coloca com clareza para as pessoas sobre o que ele, de fato é. E me incomoda também não ter um debate sobre que tá tudo bem gostar de tudo, de todas. E aí, mais uma vez, a gente entra nessa confusão mental de gênero e sexualidade dentro de um outro contexto cultural. Mas me irritou e eu tô querendo falar porque me irritou. Vamos ver como vai ser no quarto livro também, vou chegar lá. Existe também um exercício que você tem que fazer quando você é um adulto que já passou por suas questões, que faz terapia e sabe se comunicar sobre o que você está sentindo com as pessoas, de entender que esse contexto aqui, a gente tá falando de um monte de adolescentes, que é um pouco burro, com todo respeito, e que tá faltando muita conversa de uma terapia, de um entender como é que faz pra se comunicar sobre suas questões. E aí isso me irritou um pouco de ver que tá o tempo inteiro fazendo um pequeno exercício de abstrair. Vocês são só adolescentes. Dante, quando você era adolescente, você também não sabia se comunicar sobre as coisas. Você também não tinha nenhuma segurança em si mesmo. Você também enfrentava os problemas sem enfrentar os problemas. Assumir coisas na sua cabeça e não tentar conversar pra resolver, pra entender. Então isso é uma coisa que me irrita um pouco. Mas aí já é um problema meu, que aí já é uma questão de faixa etária, né? Mas aí agora, depois de me danar a falar mal dessa obra, eu desgosto dela? Não, na verdade eu gostei bastante. Eu acho que ela tem, sim, muitos problemas, mas eu acho ela extremamente relevante. Eu acho que ela traz questões que são reais e que falam de verdade de uma vivência transmasculina e de questões que a gente carrega de verdade nessa fase da vida. E eu acho que é uma obra muito interessante e muito legal, que tem suas questões. E eu posso atribuir isso à idade e à pouca experiência do mangaka que escreveu. O Keito Gakko, ele tem na casa dos 20 anos. E tinha em torno de 22 anos, eu acredito. Não consegui achar a data de nascimento, não consegui achar muitas informações sobre ele, mas eu sei que ele é um homem trans que mora em Tóquio e que é extremamente discreto nas redes sociais e que é extremamente jovem. Então talvez venha de uma inexperiência com escrita. E quem sou eu pra falar? Eu nunca escrevi nada, nunca fiz nada, não tenho nenhuma obra premiada com o 77º Tetsuka Shiba não sei o que lá, não sei o que lá. Mas eu já li bastante quadrinho, ok? Já li bastante mangá, já estudei roteiro, já trabalhei com cinema. Então eu tenho algum conhecimento técnico de como contar uma história e do que não me agrada também enquanto leitor. Então eu acho que em alguns momentos talvez a inexperiência do autor tenha atrapalhado na construção da história. Mas eu acho que é uma história muito boa. E eu acho que é um mangá que vale a pena ser lido. Especialmente se você é uma pessoa trans. E especialmente quando eu paro pra pensar que eu nunca tive isso na minha vida. Enquanto eu lia, especialmente o terceiro volume, eu quase chorei. Eu fiquei pensando, cara, como eu queria ter tido esse tipo de material, de entretenimento, de mídia, de referência quando eu tava me entendendo. Quando eu tinha 16 anos e tava descobrindo que transgeneridade existia. E nessa época a gente nem tinha referências conhecidas e pessoas de fato falando profundamente sobre isso no Brasil. Era muito difícil achar informação. Tinha meia dúzia de gringo mostrando, essa é a minha mão em 2 meses de testosterona, essa é a minha voz com 5 meses de testosterona. E era isso. Esse era todo o conteúdo que eu conseguia encontrar na internet sobre. Resumindo bastante. Então me deixa muito feliz que esse tipo de obra exista. Me deixa muito feliz que hoje em dia os meninos trans conseguem dar um Google, achar isso aqui, comprar online e ler. E se identificar e chorar junto. Porque eu chorei muito sozinho.